Minas Gerais é lugar de diversidade religiosa, com espaço também para lendas e crendices. Além das igrejas, que são parte fundamental do patrimônio mineiro, em suas cidades viveram líderes espirituais como Chico Xavier, Zé Arigó e Eurípides Barçanufo. Em Congonhas, vamos conhecer de perto o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, patrimônio cultural da humanidade. Muita gente não sabe, até mesmo muitos mineiros, que o santuário nasceu de uma promessa de um rico português que buscava cura para uma doença tida como incurável. Em Curvelo, visitamos a Basílica de São Geraldo, igreja cheia de belezas e histórias. Depois seguimos para São João del Rei, onde andamos pelas ruas para participar das famosas lendas são-joanenses. Isto é uma visão profética. Os profetas estão olhando lá para baixo, ó. Vai vir o Cristo na carne, o Filho de Deus vai se fazer homem, vai ser traído, vai morrer, e vai ressuscitar e vai salvar toda a humanidade. Então isso é uma visão profética. A Basílica ela inspira um sentimento para quem frequenta, né? Principalmente os fiéis e também os romeiros, de um mergulho numa sensibilidade que é necessária nesses dias. Às vezes tem lendas que se repetem em certas cidades com outro nome, com outro título, mas na verdade o teor da lenda é a mesma. É uma culinária, né? Ela vai adaptando. Muda o nome, né? Mas tem o mesmo jeitinho, a mesma... Sempre gostei de ouvir histórias. Desde menino, aprendi que só conta história quem tem história para contar. Hoje vivo atrás de memórias, de personagens, de relatos temperados com mineiridade. Ainda sou menino curioso, viajando por mim nas Gerais. Olá! Conhecer e apresentar Minas Gerais é uma grande alegria. Voltar a lugares, rever pessoas, ouvir novas e velhas histórias. Uma promessa de cura feita por um minerador português se transformou em patrimônio cultural mundial em Congonhas. O passeio de hoje começa pelo Santuário Bom Jesus de Matozinhos. Nosso guia é o Luciomar, artista plástico que compartilha seu conhecimento sobre a história do lugar, o barroco mineiro e a religiosidade que está presente em cada detalhe. Isso aqui é um pagamento de uma promessa. O Feliciano Mendes é um minerador português lá de Guimarães e ele devota o Bom Jesus de Matozinhos, minerador, passando por aqui, segundo a história. Ele estava cometido por uma doença e ele faz uma promessa ao seu santo protetor, que é Bom Jesus de Matozinhos, lá em Portugal. Ele fala que se ficasse curado, que ergueria um templo em agradecimento à graça que ele pretendia alcançar. Ele alcança essa graça em 1757 e a partir daí ele pega toda aquela fortuna que ele tinha e coloca em prol da construção do santuário. E foi uma obra muito rápida. Então ele morre 8 anos depois, mas já tinha a capela pronta, com 3 altares já instalados, ou seja, mesa de celebração e com os seus sacrários. E aí aí ele já deixa todo o plano de reproduzir aqui o que havia em Portugal, em Bom Jesus do Monte. A devoção vem de Matozinhos, mas a inspiração para a Capela dos Passos, com profetas do adro e figuras do Antigo Testamento, vem do Bom Jesus do Monte em Braga. E aí ele morre e as obras continuam as obras com os administradores que vieram depois dele. Então, quem contrata o Aleijadinho é o irmão Vicente. Em 1796, quando o Aleijadinho chega, não tinha capela pronta, só tinha o adro prontinho. Poderia ter começado pelos profetas, né? Se não tem capela, eu vou começar por aqui, depois eu faço, enquanto constrói as capelas. Foi o contrário. Ele pegou pela maior leva de peças. Por que foi pelas capelas dos passos, sendo que não havia capelas? É porque a madeira já estava previamente cortada, seca. E é preciso cortar as madeiras no mês que não tem R. E sempre na lua minguante. Aí parece assim, pô, isso aí é bobagem. Parece isso é coisa de mineiro. Não, mas na realidade isso é ciência. O povo antigo não tinha a ciência que nós conhecemos hoje. A ciência é a observação.
tentativa e erro, e você chega a alguns resultados. Por que cortar a madeira que meses que não tem R? E só na lua minguante? Janeiro, fevereiro, março, abril, chove muito. Maio, junho, julho, agosto, mês seco, de pouca chuva. Setembro, outubro, novembro, dezembro, chove. E aqui você tem os 12 profetas. Mas não são 16 profetas, por que só 12? Porque provavelmente havia, já lá na ceia tem 12 apóstolos. Aqui 12 profetas. Eles devem ter mudado, era previsto provavelmente apóstolos, pedestais para 12 apóstolos. Resolveram mudar para profetas. É muito provável que, para não repetir o que havia lá. E aqui é a série mais completa de profetas, uma das maiores do mundo, a mais completa. Você reconhecer, os especialistas reconhecem a obra do Aleijadinho, primeiro é a Miriam chama de caligrafia escultórica. Cada pessoa tem uma caligrafia que é difícil de imitar. O Aleijadinho é uma pessoa difícil de imitar, um artista difícil de imitar, porque ele vai além da representação. E vai assim no limite da estilização. Por exemplo, a ponta do nariz sempre tem esse montículo na ponta do nariz meio arredondado. O bigode sempre sai de dentro das narinas, nasce sempre de dentro das narinas, ao contrário do real. A barba sempre em rolo, em 2 rolos. E o cabelo tem esse movimento de serpente, a gente chama de movimentos serpentais. Parece uma serpente, ao mesmo tempo parece as volutas que estão ali na igreja da Basílica. Aqui essas arquivoltas, né, a gente chama de volutas mesmo, né? São essas aspirais que começam no sentido, isso tem um sentido religioso também. Esse pé virado, isso não é só do Aleijadinho, mas é muito próprio desse período, de colocar esses pés assim. Aí fala, mas por que colocou isso aqui? Seria maçonaria? Porque tá... Ora, uma pessoa que está na fila do banco, você nunca vê uma pessoa assim, em pé assim. Você vê assim, ó. E quando você está em pé, você faz isso. Por quê? Olha lá. Foi equilíbrio, né? Você não cai nem para um lado, nem para frente, nem para trás. Parece que eles estão parados ali e que quer te falar alguma coisa. E os profetas falam. A obra do Aleijadinho fala. Ela fala por si. E ela não precisa de abrir a boca, porque isso é impossível. Mas o que está, a intenção do artista, a intenção de todo esse conjunto. Por que esse conjunto? Eu pensava que estava tudo fora da ordem. Eu falei, gente, mas peraí, Aleijadinho é rua aqui, a Irmandade é rua. Por quê? Se os profetas vão anunciar a vida do Cristo, por que começou com a ceia primeiro? Tem que ser os profetas, vai vir o Cristo, vai morrer e vai... E aí começam as cenas. Não, isto é uma visão profética. Os profetas estão olhando lá para baixo, ó. Vai vir o Cristo na carne, o Filho de Deus vai se fazer homem, vai ser traído, vai morrer e vai ressuscitar e vai salvar toda a humanidade. Então isso é uma visão profética. Quem diria que o cumprimento de uma promessa deixaria legado dessa importância para toda a humanidade? Essas coisas acontecem em Minas. No próximo bloco, visitamos uma outra igreja, dessa vez em Curvelo. Trata-se da Basílica destinada a São Geraldo, uma preciosidade da arquitetura e da fé. Minas Gerais, Minas Gerais. A Congregação do Santíssimo Redentor, também conhecida como Redentorista, nasceu na Itália em 1732. No Brasil, chegou em 1893, começando por Juiz de Fora. A cidade de Curvelo recebeu os padres a partir de 1906. Eles construíram a Basílica de São Geraldo, uma joia da arquitetura que demonstra a religiosidade do povo. A Basílica chega como um sonho aqui em Curvelo no ano de 1906, quando chegavam os primeiros redentoristas. No ano de 1918, estávamos então já a todo vapor na construção deste santuário. Nós temos a honra então de estar na única basílica dedicada a São Geraldo no mundo. Ela é um misto, né, de construção tipicamente europeia,
trazida pelos holandeses, né? Os que vieram morar em Corvelo entendiam de construção, os irmãos e os padres, aí desenvolvem esta belíssima construção aqui no coração de Minas Gerais. O turismo religioso também possibilita, né, uma expressão de fé. Acho que mais do que ir só conhecer, o espaço convida à meditação, o espaço acolhe para a oração. O detalhe que mais me chama a atenção é a qualidade, né, dos traços dos pintores da Basílica. Por exemplo, aquele cortinado atrás do altar-mor, né? Ou aquele conjunto, o cortinado e a Santíssima Trindade. Se você olha rapidamente, pode não perceber os detalhes. Agora, é tão preciso os traços do pintor, muitas pessoas nos perguntam se aquela cortina é verdadeira. As pinturas são de origem italiana, né? Eram primos de missionários redentoristas, se dedicaram, com o convite que fora feito, a desenhar todos os afrescos da Basílica que relatam os passos principais da vida de São Geraldo. Os vitrais também, todos eles pensados porque Corvelo, por estar numa região privilegiada pela incidência do sol, pensou em dar luz ao interior da Basílica. Dependendo do horário que se está na Basílica e da incidência do sol, os vitrais fornecem também uma coloração especial ao interior da Basílica. O que mais marca a vida de São Geraldo é a intimidade dele com as pessoas pobres. Ele, totalmente sensível à vida orante, se fazia mais que sensível às dificuldades das pessoas, né? Acolhia muito fervorosamente o trabalho que ele prestava à comunidade religiosa e o povo, sem palavras. A grande incidência de romeiros são nas duas grandes festas. A primeira, oitava de São Geraldo, que é o último final de semana de agosto, último sábado de agosto ao primeiro sábado de setembro. Por quê? A festa de São Geraldo, ela é no período de outubro, dia 16. No passado, era um período de grande incidência de chuvas. Então não se podia fazer a festa naquele momento. Transferiu para um período de seca e aí ficou, já estamos nessa dinâmica de celebrar a oitava há 100 anos. Depois, a segunda festa é o tríduo dedicado a São Geraldo, que antecede o dia 16 ou precede o dia 16, dado o dia que cai na semana, para que os romeiros possam frequentar de modo mais participante nos finais de semana. Falando em romeiros, né, na Basílica de São Geraldo, nós temos a alegria de receber de todo o Brasil, né, inclusive também de fora do Brasil. A Basílica, ela inspira um sentimento para os quem frequenta, né, principalmente os fiéis e também os romeiros, de um mergulho numa sensibilidade que é necessária nesses dias. Quando entramos numa basílica, e também aqui na Basílica de São Geraldo, parece que dá aquela pausa, né? A sensação que se tem é essa: agora eu vou tirar um tempo para mim, meditar, contemplar os retratos da vida de São Geraldo, ou aproveitar o silêncio interno da Basílica. A luminosidade no interior dessa igreja é algo que realmente emociona. E por falar em emoções, no próximo bloco vou viver mais uma delas: virar ator de rua em São João del Rei. Minas Gerais, Minas Gerais. Em São João del Rei, fui convidado a fazer parte da trupe Lendas São Joanenses, que percorre as ruas da cidade interpretando velhas lendas que se contam nas Minas Gerais. Vestido de monge, personagem que entra mudo e sai calado, vivi uma experiência muito rica ao lado de atores que sabem como contar uma boa história. O coronel
Coronel vai ser no Pelourinho. Oi, aqui que eu encontro o pessoal da lenda? é aqui mesmo. Quem é você? Cristóvão. E bom? o pessoal? Tudo bem, Jadir? Muito prazer. João Pedro. Prazer. Fabrícia. Prazer, Mônica. Eu quero conhecer as histórias e, se possível, entrar no roteiro das lendas. Não, mas vai entrar. A gente tem... Eu vou te convidar para poder vestir um figurino. Você topa? Topo, claro. Então tá bom. Vai vestir o figurino de monge. O monge virou uma referência do projeto hoje. Quando a gente toda vez faz a divulgação, é o projeto assim, que é o personagem que mais aparece. É ele que conduz o pessoal aos pontos. Então, é como se fosse uma procissãozinha que a gente faz no centro histórico e é o monge que leva as pessoas. Então, hoje você vai fazer parte E ali revive as lendas. Exatamente. Então, uma curiosidade muito grande, por que Minas que é o estado nacional das lendas? Talvez por causa da extração do ouro, com a quantidade de escravos que tinham. E a lenda era uma forma de afastar um pouco as pessoas, de criar um medo, criar um respeito, criar um receio, né? Com certeza, era sim. É verdade. Talvez por esse motivo. Porque eram os tropeiros que levavam e cada uma modificava, né? Só pela oralidade, né? Então a gente vai achar personagens muito parecidos em outros locais. Mas sempre, você fala parecido, quando elas estão ligadas a um tema tipo ouro. Principalmente a religião. Né? Não, eu tô falando, mas tipo ouro, essas questões. Isso, né? os tropeiros iam passando, né? Então eles aprendiam uma lenda e eles iam passando. E elas iam se modificando. A gente faz esse trabalho, vai fazer 12 anos agora, e baseado num livro de um escritor são-joanense chamado Lincoln de Souza. Ele compilou 12 lendas, fez um trabalho de campo, compilou 12 lendas e escreveu um livro. Contam o quê? Por azar dele, a gente descobriu esse livro, né? E a gente começou a interpretar essas lendas. Mas as lendas, Célio, elas são muito pesadas na sua essência. É morte. Então a gente trata as lendas de uma maneira mais leve. Os atores sabem disso, as atrizes, eles deixam a lenda um pouco mais leve, porque elas são muito pesadas. Durante o roteiro que a gente vai passando, são mais atores do que esses, né? Então eles continuam andando a esmo pela cidade, enquanto a gente vai fazendo o roteiro. E essa aí a Monique estava vestida de noiva, fazendo a noiva das Mercês, né? Então ela estava vagando por lá e chorando, porque fazia parte da lenda dela, porque ela havia perdido o noivo dela no dia do casamento. E a janela abrindo. A janela abrindo, né? Então, o que aconteceu? Chegou um padre e abraçou a Monique. O padre consolando a Monique. E a Monique também abraçou o padre, ficaram os dois abraçados lá. Ele né, conversando com ela lá, não fica assim não, minha filha, vai dar tudo certo. Então ele entrou no clima. Depois ela no ouvido dele falou assim, padre, isso aqui só as lendas são-joanenses. Aí ele começou a rir e foi embora, né? Como que é interpretar um coronel quase todos os dias? Você fica com mania de mandar, não? Não, mas eu tenho cerca de 8 anos aqui no grupo. E desde o início foi esse personagem que eu iniciei, né, o Coronel Carlota. E eu, por gostar muito, tive uma aceitação, uma afeição muito grande pelas lendas, então eu me envolvi bastante. Não chegou ao ponto de eu confundir minha personalidade com o Coronel, mas eu tenho toda uma personalidade própria para ele. E o seu, tem algum papel que você gosta mais? Eu gosto de todos. Eu fui a segunda atriz do grupo. Eu entrei, vai fazer 11 anos que eu faço parte. Então eu entrei fazendo todos os papéis, até ter mais atores e atrizes no nosso projeto. Mas teve um período que eu fiz muito a Dona Virgínia Cabral, que é a lenda da Missa das Almas. Ela é uma velhinha muito simpática e ela fala meio assim, sabe, meu filho? Ela é um amor de pessoa. Ela considera todo mundo como seus netos, seus filhos, abençoa, reza para todo mundo. E aconteceu um caso muito inusitado também com ela que você tem que vir para poder assistir. Todas as lendas, elas se baseiam em algum ponto daqui da cidade. O segredo, a lenda do Segredo é por conta do bairro Segredo que existe aqui na cidade. Tem a lenda do Irmão Moreira. O Irmão Moreira, existe um quadro dele
na Santa Casa de Misericórdia, daqui da cidade, que fica aqui no centro. Eita! Mas que parafernália é esses negócios tudo aí, ó? Vocês não sabem com quem que vocês estão mexendo. Eu sou Carlota, coronel da antiga Guarda Nacional. Eu era um terrível traficante de escravos aqui da região. Morava com a minha família num casarão no Largo do Carmo. Eu sempre fui muito perverso, mas eu também colocava a ordem dentro de casa. Cheguei a arranjar até um casamento para minha filha mais velha. Com um coronel, amigo meu. Um homem forte, sou. Só que era meio careca. Barrigudo. E faltando os dentes da boca tudo. O homem era uma desgrameira só. Mas o homem, sou. O homem era rico. Seu ouro me enchia os olhos. Mas aquela ingrata não quis casar com ele, não. Quis casar, não. Sabe, eu planejei até uma viagem pelo interior. Mas o destino, o implacável destino interviu no meu caminho e me mandou pro cemitério. Eu morri. A notícia da minha morte não causou muito alvoroço, não, que o povo dessa cidade me detestava. Poucas pessoas foram lá pra ver minha cara de defunto. Por um momento deixaram o meu corpo lá, sozinho, abandonado naquela sala gelada. E ele desapareceu. Todos ficaram alarmados. Aí a família, para evitar os escândalos, que o povo dessa cidade fala demais, colocaram no meu lugar um tronco de bananeira. Vamos ver se pode. Me trocaram por um tronco de bananeira? Eu nem tenho cara de banana, ué. Mas dizem que naquela noite, bem longe daqui, foi visto um cavaleiro com umas esporas fosforescentes e carregando na garupa do cavalo dele um corpo envolto em um manto que esvoaçava pelo vento. Era o diabo! Ele estava levando meu corpo, aquele infeliz. Desde então, eu venho pelas madrugadas procurando aquele pangaré chucro dele. Ó, vocês estão ouvindo? Eu vou pegar você, hein? Ora, miserável! Olha, eu tô te vendo, hein? Devolve meu corpo, infeliz! Volta aqui, hein? Ora! Terra de fé, de crendices e lendas. Assim é Minas Gerais. E quanto mais a gente anda por suas ruas de pedras, mais histórias encontra e quer escutar. Nem sempre elas são verdadeiras, mas são ricas em mineiridade.